Olá, hoje eu venho aqui para falar sobre um assunto que tem me incomodado muito ultimamente. Eu tenho visto muitos irmãos entrando em discussões, em contendas, brigando entre si, enquanto o mundo ainda está faminto por Jesus. Muitos cristãos têm brigado para saber quem é que tem a razão. Eu vou começar esse assunto dando o exemplo pelo Descende, que foi um evento cristão que aconteceu recentemente. E eu vi muitas pessoas compartilhando como elas foram inundadas pela presença do Espírito Santo. Nós vimos assim depoimentos sobre cura. Um amigo meu foi curado nesse evento. Assim, a gente viu inúmeras coisas acontecendo ali. E não foi apenas um evento com shows de nomes reconhecidos da música, mas nós tivemos momentos de palavra, de pregação, de intercessão. Ele foi um evento que reuniu milhares de pessoas em prol da pregação de um arrependimento e avivamento. Aconteceu esse evento em vários estádios ao mesmo tempo e a mensagem de Deus foi propagada. Ali eu vi causas importantíssimas sendo levantadas. Eu vi a questão dos órfãos ser mencionada, em como nós podemos fazer a diferença prática, sabe? Em como o mundo seria se as famílias cristãs tomassem a iniciativa de adotar crianças. Nós também tivemos muitas palavras para assim, como nós podemos fazer a diferença na nossa própria casa, que é importante sim as missões fora, mas que nós possamos levar o evangelho para quem está ao nosso lado também. Foi um momento de despertamento. Ali eu vi a ministração de cura sobre a vida de várias pessoas. O meu amigo foi curado. Eu sei que foi real porque ele já estava com essa dor no tornozelo há muito tempo e ele relatou que ele foi curado ali. E várias pessoas, sabe? Então acho que não depende nem somente do que estava sendo ministrado, mas do coração daqueles que verdadeiramente estavam buscando Jesus. Eu tenho certeza que quem chegou ali querendo ter realmente um encontro com Jesus, ter um momento de arrependimento, um momento de avivamento, saiu com isso, sabe? Alcançou esse objetivo. Porque nós temos um Deus que é onipresente, ele estava naquele evento. Assim como acredito que possa ter pessoas também que foram e que não receberam, mas isso é o resultado de N fatores, sabe? Depende muito de como estava o seu coração naquele momento. Mas eu não quero defender aqui apenas esse evento, eu não quero defender uma placa de igreja específica, um pastor, alguém, uma denominação sequer. Mas eu quero falar de algo muito mais profundo, que é sobre a nossa unidade como irmãos em Cristo. Será que nós não estamos deixando com que essas pequenas desavenças tomem uma proporção muito maior do que elas deveriam ter no nosso coração? Mas a partir do momento que eu vejo irmãos que deveriam estar unidos em Cristo, se levantando para comentar que esse evento não foi bíblico, que não teve unção ali, sem mesmo ter assistido o que aconteceu, sem mesmo ter parado para entender o que estava sendo ministrado ali, meu coração se entristece muito. E eu falo isso com amor mesmo, não é querendo trazer uma nova discussão, mas para que nós possamos refletir o que é que Jesus gostaria que nós estivéssemos fazendo com isso. Eu sei que em todo evento, em todo trabalho feito pelo homem, pode haver erro sim, porque nós somos falhos. Mas se uma alma foi ganha para Jesus, se uma pessoa foi tocada ali, tudo já teve seu propósito cumprido. A Bíblia mesma, a palavra de Deus, ela nos fala que um reino dividido não prevalece. E a igreja precisa ser um só corpo. Então que nós venhamos nos alegrar toda vez que o nome de Jesus é levado a novas pessoas. Toda vez que o evangelho é espalhado, deve ser um motivo de alegria. Então, irmãos, tenham temor. Quando vocês veem outra pessoa compartilhando algo que Deus está fazendo na vida delas, tenham mais zelo antes de comentar, antes de deslegitimizar o que está acontecendo. Enquanto nós estamos aqui brigando entre irmãos que deveriam se apoiar, o inferno não para. Irmãos, mesmo vocês que são receosos em relação ao que aconteceu no Descende, não julguem apenas o que vocês ouviram falar, mas julguem os frutos, sabe? Na vida das pessoas. E que vocês possam se alegrar, porque há mais festa no céu quando o pecador se arrepende do que em qualquer outra coisa. Então, se uma pessoa foi impactada ali, tudo valeu a pena. Que nós possamos nos alegrar quando um irmão tem um reencontro com Cristo, independente se nós gostamos de quem ministrou a palavra sobre a vida daquela pessoa ou não, mas devemos nos alegrar porque o evangelho está sendo propagado. Esse deve ser o foco
Não é o foco em qual igreja está levando a palavra, em quão perfeito o pregador é para poder estar ministrando sobre o outro. Porque nós somos humanos e somos falhos. Então, em todo lugar nós teremos falhas. Mas nós devemos ser irmãos que apoiam, que se apressam em ajudar e não pés que se apressam a provocar contendas, a fazer o mal. Que nós possamos entender que toda vez que nós nos dividimos, que o corpo se divide, a missão para. E isso é um sinal claro de que nós não estamos voltando os nossos olhos para onde devemos, que é para Cristo, que é para a unidade. Então, que nós possamos entender a seriedade de tudo que está acontecendo. E não somente por esse evento do Descende, mas nós também vimos, tem uma música que vocês já devem estar por dentro também, que está sendo muito contestada aí no meio cristão. E sim, nós devemos buscar conhecimento e reter somente aquilo que nos convém, mas que nós não venhamos atacar pessoas, sabe? Que nós venhamos pedir a Deus discernimento espiritual para entender o que está acontecendo espiritualmente ali, sabe? Porque a nossa guerra não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Então, que nós não venhamos atacar pessoas, mas que nós venhamos analisar o que há de Deus, o que há de espiritual ali. E que nós venhamos a nos inspirar em Jesus. Se Jesus estivesse aqui, ele estaria brigando em comentários de vídeo, em bancos de igreja, discutindo, ele estaria pregando o seu amor e a sua palavra. Estaria pregando o arrependimento. Então, que nós venhamos nos inspirar nele, que era manso e humilde de coração. Que nós possamos viver em unidade, sermos cartas vivas de Cristo, que atraem pessoas e não que as afastem. Eu quero até deixar para a gente ler também, em Mateus 12, 25, Jesus nos fala, que todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Então, isso é um exemplo claro. Nessa situação, os fariseus acusavam Jesus de estar fazendo uma cura com poder de demônios e não com poder de Deus. E ele foi julgado errado. Então que nós venhamos ter muito temor quando nós atribuímos um evento, uma obra que está sendo feita para espalhar o evangelho a coisas erradas, coisas malignas. Que nós venhamos ter esse temor e esse amor por vidas. Que nós venhamos nos alegrar toda vez que o evangelho é espalhado. E quando nós não tivermos um bom comentário para fazer, que nós possamos pedir para Deus nos direcionar, sabe? A gente que vai crescendo na palavra, nós temos uma responsabilidade maior, uma responsabilidade que não termina em nós, mas uma responsabilidade também com a vida do outro. Então que nós não sejamos pedra de tropeço na vida de outra pessoa, que nós não venhamos desanimar quem realmente está buscando a palavra. E o meu pedido hoje é para que Deus nos dê sabedoria e um coração ensinável e que nós venhamos entender que o reino de Deus é muito maior do que as nossas preferências. Menos contenda e mais cruz, que nós possamos seguir juntos. Essa é a mensagem que eu deixo hoje. Com todo amor, realmente eu não quero atacar ninguém, eu não quero iniciar uma discussão, mas eu quero trazer uma reflexão para que nós venhamos ser pessoas que atraem pessoas para Cristo e não pessoas que atiram a primeira pedra. É isso. Fiquem com Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Evelyn Monteiro. E é isso. Queria compartilhar muito com vocês.